Dupla sertaneja veta entrada de bebê reborn em camarim. Esse assunto eu acho que vai render. Clica aí. Gente, mas vetaram uma boneca também, né? Que é a Vitão. Tudo bem que... Vou guardar aqui as minhas para ler a matéria. Antony e Gabriel vetam entrada de bebês reborn no camarim. Eu tô imaginando o cara não aguenta mais tirar foto com o boneco no colo. A decisão foi motivada por uma senhora que pediu acesso ao camarim dizendo que seu filho era fã da dupla. Sobe aí, Matheus, vamos ver o absurdo dessa notícia. Aí a dupla tá no ar. A nota de esclarecimento deles. Não, vamos para a matéria. A dupla sertaneja Antony e Gabriel provocou alvoroço nas redes sociais neste fim de semana ao anunciar que não permitirá mais a entrada de bebês reborn em seus camarins. O comunicado, publicado no perfil oficial dos artistas, rapidamente se espalhou pela internet e dividiu opiniões. Vamos lá, sobe aí pra gente ver mais um pouco. Em resumo, iremos priorizar o atendimento somente a crianças com alma. Desculpa, doutora, eu sei que pode ser um caso sério, mas ainda é algo que me deixa nesse estado dividido aí. Ao entrarem no local, os artistas perceberam que se tratava de um boneco reborn, réplicas hiperrealistas de bebês e humanos, e que, segundo eles, gerou um constrangimento em todos os presentes. Então, assim, você me diz aí o que você achou dessa decisão deles, se você permitiria bebês reborn no seu camarim. Falando em prosperidade, você pode cobrar para tirar foto com o reborn, de repente, né? Com o reborn é um pouco mais caro, né? Tô brincando. E eu quero trazer esse assunto para a doutora, porque é algo que está permeando a internet de uma forma muito potente, né? Os bebês reborn. Sim, e começou a tomar uma proporção maior justamente por conta das mídias sociais e também de programas na televisão que começou a mostrar mais essa realidade, né? Quando a gente olha uma matéria dessa, a gente precisa ver se nós entendemos o contexto dela, né? Estamos aqui como terceiros. Como terapeuta, a gente sempre faz um trabalho de se colocar no lugar neutro, né? Sem julgamentos. Mas eu posso trazer algumas possibilidades disso daí. Então, quando a gente fala do bebê reborn, existem pessoas que simplesmente querem a boneca. Assim como eu posso comprar um ursinho de pelúcia, como eu posso comprar um... Cavaleiro do Zodíaco? Isso. Então, ok. Onde isso começa a virar uma patologia ou um problema? Quando a gente começa a entrar no excesso. Então, por exemplo, lendo essa matéria, a gente entende que essa pessoa que estava com o bebê estava se posicionando como se aquele bebê realmente fosse um filho dela, acreditando nessa realidade. Sim. E querendo que os artistas tirassem foto, vamos dizer assim. Se essa for a nossa compreensão, do ponto de vista deles, eles ficaram assustados. Como assim? De perceber que essa pessoa está criando esta realidade e querendo que eles façam parte disso. Sim. Então, por exemplo, é a minha realidade com a sua. Em algum momento, isso pode entrar em conflito. Por quê? Porque eu não estou vendo que aquilo é uma criança ou que realmente aquilo é um bebê. Mas aquela pessoa está. E se essa pessoa está entendendo que essa boneca realmente ela tem vida e que é um filho dela, ela precisa de ajuda. Porque realmente o que está fazendo com que ela tenha essa percepção? Qual é a dor? De repente ela já perdeu um filho, de repente ela tentou engravidar e não consegue, teve algum problema com os pais, tem uma dor ali atrás que está fazendo com que isso se manifeste dessa maneira. Sim. Agora, do ponto de vista deles, eles não sabem lidar. Como que você lidaria... Imagina, você vai ser processado porque derrubou um bebê reborn. Então, aí, como que você vai lidar com uma situação dessa que é tão, como que eu vou dizer, não está prevista para ninguém no momento? Sim.
Tanto é que tem movimentos aí estão vendo até questões de leis e como trabalhar com esses bonecos. Então, assim... Sério mesmo? Estão vendo leis já para isso? Estão vendo algumas questões. Eu estava vendo até algumas matérias ali, alguns movimentos nesse sentido. Ai, tá criando aqui o ódio, né? Vai ter algum político que vai abraçar as mães de bebê reborn daqui a pouco para ganhar as próximas eleições? Porque se você parar para ver, o bebê reborn, ele já existe há muitos anos. Só que assim, qual é a proporção que isso está tomando agora? E se a gente for ver dentro da nossa realidade, eu vejo, posso estar enganada, mas eu vejo ainda como uma proporção mínima. Dentro da sua realidade, você conhece alguém que se comporta assim, ou que tem um bebê? Não. Eu também não. De muitos que eu converso ainda não. Sim. Então, assim, é um nicho, é um percentual ainda muito pequeno, mas está tomando uma proporção absurda. E deve ter gente que faz isso para aparecer também, né? E aí começa também o autossugestionamento. Então, por exemplo, acontece uma situação dessa. Se você pega uma pessoa que, de repente, tem uma história de vida ou tem uma dor parecida com a dessa senhora ou dessa pessoa, não sei se é uma jovem, enfim, ela pode se identificar com isso. E aí ela pode começar a querer replicar. Então, a gente tem que tomar o que nós falamos no podcast na quarta-feira. Muito cuidado com como que a gente se comporta, como que a gente comunica. Sim. Porque tudo que nós fazemos ali, estamos influenciando pessoas. Pessoas estão ouvindo aqui. Então, a gente precisa tomar cuidado quando isso é um excesso. Eu vi uma reportagem também de uma mulher que coleciona essas bonecas. Então, ela tem um orfanato de bebês praticamente, reborn. ela tinha mais de 20 bonecas. E aí eu pergunto... Mas ela trata como filhas? Ela diz que trata como bonecas, tá. como coleção de Não, bonecas. aí tudo Até bem, aí aí tudo ok. bem. Mas mesmo nessa quantidade, atrás desse excesso há uma falta. Sim. Atrás desse excesso há uma dor. Por que eu preciso de 20 e 30? Aí a gente entra igual como todo mundo tem excesso em, sei lá, de repente, querer comprar também qualquer tipo de boneco. Tudo que foge do equilíbrio tem que ter um olhar diferenciado. Sim. Então, por exemplo, aquelas pessoas que tratam esse bebê como um ser humano precisa de atenção. Não, e tem o safado também, né? Que vai lá pra pegar a fila preferencial com uma boneca na mão e fala, meu filho reborn. Teve isso, teve uma briga no mercado. Eu acho que é por causa disso que eles estavam vendo alguma questão de mudar regras de estabelecimento, e aí esbarraram até em alguns projetos de lei, pelo que eu estava vendo. Então, assim, é justamente... Divisão de guarda de bebê reborn, gente. Gente, vamos voltar para a realidade. Ela é dura, mas vamos voltar para a realidade, né? Então, assim, as pessoas que estão vivendo com essas pessoas que estão tendo esse tipo de percepção, é olhar para esse ser humano e falar assim, olha, tem que rever alguma coisa? A gente pode ajudar de alguma forma? Porque a pessoa está precisando de orientação. Agora, vamos lá. Agora eu vou falar da minha patologia e eu acredito que de muitos que nos assistem. Por que isso me incomoda tanto? Porque pode estar disparando em você, por exemplo, se a gente for ver os cenários. É que, no seu ponto de vista, isso pode ser um absurdo. Você não consegue, na sua ampliação de consciência, você não consegue enxergar que isso é possível. Parece pra mim filme do Fred Krueger, aquelas pessoas andando com bonecos. 1, 2, feijão com arroz. Segundo, essa pessoa que começa a ter uma oportunidade de se favorecer indevidamente... Sim. Pode mexer com uma parte sua da justiça. Acertou um lugar aqui. Entendeu? Um lugar da justiça, da indignação. Você entra na indignação. Eu acho que o que mais ali mexe com você é a indignação de você ver um ser humano talvez caminhar para esse processo, de usar isso para se promover. Então, você entra no lugar da indignação, onde muitos também entram. Entendi. Mas, gente, o ser humano é uma caixinha de surpresa. E, realmente, existem pessoas que trazem dores onde ela vai começar a criar mecanismos para mexer com aquilo. Então, por exemplo, eu vi também algumas histórias que aquela mãe sentiu o acolhimento, sentiu o amor. Então, assim, ela criou uma realidade para fugir da dor que ela vive ou viveu. Olha só, vou dar agora então uma dica de prosperidade para você que cria bonecos reborns. De repente você colocando uma inteligência artificial ali que se comunique com... Isso é antiético, seria? Agora eu tô falando uma coisa muito antiética. Eu vou criar uma presença ali sem alma, mas com uma consciência artificial
que vai se comunicar com as mães de bebê reborn. Eu não sou contra a tecnologia, tanto é que eu vim da tecnologia, mas eu também entro, de novo a gente entra no desequilíbrio. Por exemplo, eu já vi matérias também que agora existem animais robôs. Então o cara comprou lá um cachorro de 40 mil reais para você ter um cachorro. Aí eu vou falar meu valor, meu ponto de vista. Não estou dizendo que eu estou certa, nem que o rapaz está errado. Mas eu adotaria um cão num abrigo que precisa de tanta ajuda, ou que eu realmente onde eu pudesse me relacionar e ter um amor, que a gente sabe que o amor dos animais é um amor puro. Sim. Então, por exemplo, eu optaria por essa experiência. Agora, uma pessoa que gosta muito de tecnologia vai optar, ou que não sabe lidar, não sabe cuidar de outro ser, vai optar por um cachorro. Mas você percebe que tudo tem base na história daquela pessoa. Às vezes a gente pode julgar porque ele comprou um cachorro tecnológico, mas ele não sabe cuidar. E às vezes ele gosta de tecnologia a ponto de daquilo ser a nova moto dele. Né? Assim como tem pessoas que compram essa boneca porque realmente, sei lá, na infância, de repente, não teve uma boneca e agora quer ter. Sim. Ou é o que a gente fala da criança ferida, ou seja o que for. Sim. Mas, assim, tem uma série de questões. Então, por isso que sempre um exercício que eu faço é sempre tentar se colocar no lugar do outro. O que está fazendo com que aquele ser humano se posicione dessa maneira? Sim, faz sentido. Faz sentido. Até para acolher, né, se for necessário. Se aparecer uma mãe de bebê reborn na sua família, não coloque o bebê na chuva no Natal. Afinal, é só uma boneca, gente. Bota uma cadeirinha para boneca lá, né? E se a gente for ver essa matéria aqui, você entende o ponto de vista deles e também entende o ponto... São realidades incompatíveis para esse momento. Pelo menos foi o que eu interpretei da reportagem. Sim. Eu agora vou falar assim, tira foto com a boneca. Não tem problema, né? Você vai tirar com a mãe, com o bebê no colo e tá tudo certo. Mas aí você toma sua decisão também, cantor, né? Afim, você que escolhe com quem você quer tirar foto. Mas também a gente também tem que tomar cuidado, eu digo isso até por mim, para também não fazer isso virar agora, as mães de bebê reborn, que absurdo, virar uma coisa que me afete. Então, o problema são os excessos em tudo. Os excessos do posicionamento, os excessos de como a gente se comporta. Porque também pode entrar no camarim deles uma pessoa que simplesmente está com a boneca. Ou, às vezes, até uma criança com a boneca. Porque essa boneca não é só de adultos. Crianças também têm a boneca. Sim. Então, vejam, é tudo muito relativo. Mas eu gostei da definição. Nós só tiramos fotos com bebês com alma. Bebês com alma. Não foi nem consciência, né? Porque a consciência pode ser colocada lá como uma inteligência artificial. Bebês com alma.